1 até o versículo 7, que localizou, diga amém. Vamos fazer a leitura como é de costume nosso, está escrito: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. No 3, todo mundo, versículo 7. 1, 2, 3. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Antes de sentar, vamos fazer uma oração, apresentar esse momento a Deus e pedir que Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, fale conosco. Oremos, Pai. Neste momento acabamos de fazer menção da tua palavra. A tua igreja está aqui posta para ouvir a tua palavra, para aprender mais de ti, para ter o teu caráter aperfeiçoado, santificado pela tua santa palavra. Pai, que neste momento o Senhor possa agir nas nossas vidas, para que compreendamos a tua verdade, a tua palavra, e através dessa compreensão a nossa vida seja mudada, transformada, aperfeiçoada para a tua glória. Pai, ser conosco, abençoa esta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Queridos, eu peço que você redobre a sua atenção para que a gente possa compreender o assunto abordado aqui esta noite. A temática, conforme eu falei, é sobre santidade e, primeiro, para a gente entender sobre santidade, é necessário a gente entender a procedência dessa santidade. Então, para a gente compreender melhor o conceito de santidade, é necessário retornar ao princípio, porque quando a gente retorna ao princípio, a gente vai compreender melhor toda a realidade narrada durante toda a Bíblia. A gente bem sabe que no começo da Bíblia, a Bíblia vai relatar para nós acerca da criação. Deus, na sua onipotência, na sua soberania, Ele decidiu criar todas as coisas. E pela instrumentalidade da sua palavra, Ele vai dar cabo à criação. A cada dia, Deus foi liberando a sua palavra, e através da sua palavra, Ele foi trazendo a criação à existência. Quando a gente lê a narrativa da criação, inserida dentro do Gênesis, a gente vai ver que cada dia que Deus criava algo, o texto diz, e viu Deus que era bom. E quando Deus cria todas as coisas, e no sexto dia Ele cria o ser humano, a gente bem sabe que é a coroa da criação de Deus. E quando Deus cria o ser humano, na sétima vez o texto diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Então olhe para cá, 6 vezes no relato da criação, Deus vai olhar para a sua criação e vai ver que é bom. Mas na sétima vez, após ter criado o homem, o texto diz que Deus olha e vai dizer que é muito bom. E isso é importante a gente entender, porque quando Deus cria
todas as coisas e contemplando o que ele criou, ele chama de bom, ele está se referindo a uma criação completamente perfeita. Então olha para cá, Deus trouxe a criação à existência e essa criação era totalmente perfeita, ou seja, não havia traço de maldade, não havia traço de mal, porque Deus, sendo um ser santo, ele jamais chamaria algo de bom contendo algo mal. Então a criação, ela foi trazida à existência totalmente perfeita. Só que quando Deus, ele cria o ser humano, e no capítulo 12, versículo 7, ele planta um jardim no Éden, e nesse jardim que ele planta, ele vai colocar Adão e Eva, o casal que representa toda a humanidade. E quando Deus coloca esse casal no jardim, o texto diz que no jardim há árvores agradáveis à vista, há árvores boas para mantimento, e no meio do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. E olha para cá, quando Deus cria o ser humano, o primeiro casal, e coloca no jardim, ele vai dar apenas uma ordem, diga uma ordem: de todas as árvores do jardim comereis livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. E olha para cá, por que Deus fez isso? Porque Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Quando Deus dá essa ordem, a gente tem que entender que relacionamento implica liberdade. Se alguém é forçado a fazer algo, então não há um verdadeiro relacionamento, porque um verdadeiro relacionamento, ele não é algo forçado, ele é algo que cada ser humano decide estabelecer ou não. Quando Deus dá essa ordem, ele está testando para ver se a humanidade criada, ali representada por Adão e Eva, permaneceria fiel a ele ou não. Então aquela ordem está testando, provando a fidelidade do casal. E você conhece a história. Adão vai ser tentado. E através da tentação, na esfera humana, o pecado vai ser concebido. E através do ato do pecado, a criação que era perfeita é afetada e não é mais perfeita. Então entenda algo, o pecado afetou toda a criação de Deus. Olha para cá. 4 relacionamentos que o pecado afetou. Primeiro relacionamento afetado pelo pecado, o relacionamento da humanidade com Deus. Porque Deus disse o quê? No dia que comerem, certamente morrer. Aí eu pergunto, o casal comeu o fruto e caiu morto? Não. Porque a primeira morte que aconteceu não foi a morte física. A primeira morte, como consequência do pecado, foi a morte espiritual. A partir do pecado, o relacionamento perfeito entre a humanidade e Deus nunca mais seria o mesmo. Então, primeira lição, o pecado afeta nosso relacionamento com Deus. Segundo relacionamento, Deus desce no jardim, e o texto diz que quando Adão ouve
a presença de Deus, ele vai se esconder. E Adão vai dizer: eu me escondi porque eu tive medo. O medo não existia antes do pecado. Olha para cá, o medo é um sentimento que surgiu a partir do ato do pecado. É por isso que tem gente em depressão. É por isso que tem gente hoje com síndrome do pânico. É por isso que tem gente que sente vergonha. Todos esses sentimentos, medo, vergonha, são sentimentos que partiram, que aconteceram, que surgiram da prática do pecado. E Deus pergunta: Adão, comeste do fruto que te ordenei que não comesses. Sabe o que Adão disse? Ah, Senhor, a mulher que tu me... Olha para cá, a primeira crise conjugal foi no jardim do Éden. Porque Adão, quando questionado, em vez de assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, ele culpou a sua mulher. E eu te pergunto, será que não é assim? Quanta gente que, em vez de assumir o seu erro, a sua responsabilidade, quando é cobrado, joga para outra pessoa. Isso é um sentimento, isso é uma decisão oriunda do ato do pecado. Então, primeiro, diga: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E terceiro, relacionamento comigo mesmo. Qual é o quarto relacionamento afetado? O relacionamento com a criação. Isso aqui é muito sério. O pecado não afetou apenas a humanidade. O pecado afetou a criação de Deus. Paulo, em Romanos 8, ele diz que a criação geme, está com dores de parto, aguardando o dia da sua restauração. Então, para recapitularmos, o pecado afeta o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento comigo e o meu relacionamento com a criação. Talvez, quando a gente lê o ato do pecado em Gênesis 3, talvez a gente não tenha uma ciência da gravidade do pecado. Mas, pastor Davi, quando a gente vai para Gênesis 4, Caim mata Abel, o seu próprio. Quando a gente vai para Gênesis 6, a geração do tempo de Noé se corrompe completamente. O texto diz que a inclinação do coração deles era má continuamente. Era tão má que Deus determinou o juízo: Noé, eu vou matar, eu vou punir toda essa geração por conta do seu pecado, por conta do seu afastamento da minha vontade. E no capítulo 11, o povo constrói uma torre para desobedecer a ordem de Deus. Deus falou: se multiplica e encham a terra. Só que aquela geração que se rebelar, montar uma torre, construir um reino, só que isso era contrário àquilo que Deus havia mandado. Então, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 11, a gente tem uma ideia clara da magnanimidade do pecado. Só que é interessante, porque apesar dessa magnanimidade, no capítulo 12, Deus chama um homem. E quem é este homem? Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E olha para cá. O propósito de Deus
de chamar Abraão e da sua descendência fazer uma nação, é que essa nação seria um povo separado para Deus. Israel seria a nação eleita, a nação separada. Deus, através de Israel, estabeleceu um relacionamento com ele. E quando Deus forma Israel e casa com Israel no Sinai, fazendo uma aliança, todos os mandamentos de Deus é para que Israel siga o padrão de santidade determinada por Deus. Alguém lê para mim Levítico de número 11. Perdão, Levítico 19 e versículo de número 2. Levítico 19, versículo 2. Quem achou pode se colocar em pé e ler. Moisés, fala para a nação de Israel que assim como eu sou santo, eles também devem ser santos. A gente precisa entender isso aqui. A santidade é um atributo comunicável de Deus. Como assim, pregador? Ser santo é um atributo de Deus que Ele comunicou a nós. O que é um atributo comunicável? Deus é santo e Ele requer que o seu povo seja santo. O que é um atributo incomunicável? Só Deus é eterno. Eu não sou eterno. Ele é. Então, a eternidade só Deus tem. Mas a santidade, Ele é e Ele quer que eu também seja. Então, a lei que Deus deu, a lei mosaica, é o padrão de santidade determinado pelo próprio Deus. Porque assim como Ele é santo, Ele requer que cada criatura que Ele criou o adore, o sirva, o reconheça e também seja santo. Mas tem um porém. Apesar da lei mosaica ser o padrão de santidade de Deus, ela não tinha a capacidade de salvar. Porque nenhum ser humano contaminado pelo pecado era capaz de cumprir toda a lei de Deus. Conforme que Paulo diz, se alguém cumpre a lei, mas erra em um só ponto, logo é culpado de toda a... Então, nenhum ser humano que tem a natureza caída de Adão, ele é capaz de cumprir a lei totalmente. E é agora que você vai dar glória. É por causa dessa incapacidade do ser humano caído não cumprir a lei de Deus e ser condenado, é que na plenitude dos tempos o Verbo se fez carne, habitou entre nós para viver perfeitamente e salvar a minha e a tua alma. Em culto de doutrina, crente também da glória, Ele se encarnou para pagar a nossa dívida, Ele se encarnou para viver de forma perfeita e cumprir toda a lei de Deus. Porque, irmão, só alguém com a humanidade perfeita seria capaz de cumprir toda a lei de Deus. E Cristo, como não cometeu pecado, viveu de forma perfeita, Ele cumpriu os 613 preceitos de Moisés e viveu de forma perfeita. Olha para cá.
Cristo não cometeu pecado. Amém? Cristo viveu de forma perfeita, amém? Aí eu pergunto, se ele viveu de forma perfeita, se ele não cometeu pecado, ele em si merecia ir para a cruz? Não. Então ele não foi para a cruz, ele não foi traído, ele não foi crucificado pelo pecado que ele cometeu. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou pelo meu e pelo teu pecado. E eu quero entrar agora naquilo que eu quero tratar. Deixa eu ler aqui. Primeiro, o que é santificação? Vamos definir. Santificação é uma obra progressiva com a participação de Deus e do homem, que nos faz cada vez mais livres do pecado e cada vez mais parecidos com Cristo em nossa vida. Porque a santificação ela é necessária. Porque através da santificação eu sou levado para longe do pecado e através da ordem do Espírito eu sou aperfeiçoado a parecer cada vez mais com Cristo. Só que tem um porém. Quando a gente fala de santificação, ela tem as suas divisões. A santificação, ela tem 3 tempos. Eu quero falar do primeiro tempo da salvação, da santificação, que é a santificação no passado. Eu quero que alguém abra para mim Hebreus capítulo 10, versículo 10. Você que tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Acompanhe conosco para você entender o assunto. Hebreus 10, versículo 10. Quem poderia ler para mim? Pode ler, irmã. Versículo 14. Amém. Olha para cá. O texto diz que pela oblação feita por Cristo, somos santificados. Através da sua obra na cruz do Calvário, através do sangue derramado, eu e nós somos santificados. E preste atenção nisso aqui. Com relação à santificação no tempo passado, isso fala da justificação. Deixa eu explicar melhor. Quando alguém se converte, quando alguém professa a fé em Cristo e se converte, pela fé na obra de Cristo, ele já é declarado justo, declarado santo diante de Deus. Mas não é pelo mérito da pessoa que se converte. Ela olha para a cruz, reconhece que é pecadora, reconhece a necessidade de salvação, deposita a sua fé em Cristo e pelo mérito de Cristo, ela é santa diante de Deus. Então, a primeira santificação é posicional, diga posicional. Eu sou sangue, eu sou santo em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma ilustração. Pastor Davi, o varão, vem cá, por favor. Por favor. Os dois.
Pastor Davi, nesse segundo degrau, o Senhor é Jesus, virado para mim, de braços abertos. Você consegue ajoelhar atrás dele no primeiro degrau? Pode ser no chão mesmo, atrás. No chão, isso. Por favor. Faz de conta que eu sou Deus, pastor Davi é Jesus, e o irmão ali é o pecador. O pecador só pode chegar a Cristo por intermédio de Jesus. Para chegar em Deus, o Pai, ele precisa depositar a sua confiança, a sua fé em Jesus, porque Cristo é o intermediador entre Deus e os. Então essa é a linha de baixo para cima. Eu só chego a Deus através de. Só que na linha inversa, eu sou santo pelo mérito de Cristo. Então, antes de Cristo olhar para mim, Ele olha para aquilo que Cristo, porque sem o que Cristo fez, a salvação não me alcança. Então, tanto o pecador que olha para Cristo, para chegar a Deus, Deus olha para o Filho para chegar no pecador. Então não tem como haver a salvação se não for por intermédio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque eu sou salvo posicionalmente. Porque Cristo, o Pai olha para o mérito do Filho. E pelo mérito do Filho, o convertido é declarado santo diante de. Então não há mérito no pecador. Há mérito na obra de. Ele é declarado santo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Pode sentar. Então entenda. A santificação posicional, ela só é possível porque Ele me justificou e Ele te justificou através da obra na cruz do Calvário. Você que está aqui só é salvo porque Ele te justificou diante de Deus. Você é justificado. Não é mérito humano, é mérito de Cristo. É o que Ele fez, é o que Ele realizou, é o que Ele fez que garante o nosso acesso à morada celestial, o nosso acesso à presença de. Eu acho muito interessante. João 14. Jesus disse, eu vou preparar morada. E muita gente pensa que o eu vou preparar morada é que chegando no céu e construindo casa. O eu vou é a cruz. Vocês só vão subir para o céu porque eu vou passar porque sem cruz não tem glória. Nem glória. Sem cruz não tem glória. Para chegar na glória, tem que passar pela cruz. Então essa é a santificação passada. Eu sou declarado justo pelo Pai, pelos méritos de Cristo. Segundo tempo da santificação é a santificação no presente, diga presente. E aqui eu quero gastar os 20 minutos. Porque se a santificação no passado é um ato já realizado, a santificação no presente ela é um processo. Diga processo. Abra sua Bíblia, em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificar, olha a importância, sem a qual
ninguém verá. Então, essa santificação presente fala de um processo na vida do crente. A partir do momento que o pecador confessa a Cristo, é convertido, entrega a sua vida a Cristo, ele começa na sua vida o processo de santificar. E o processo é desde o dia que eu aceitei até o dia dele voltar. Então, todo dia a ordem é santificar-vos. Santificar-vos. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Abre sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Essa aqui eu faço questão de ler. Cinco 16. Quem localizou, diga amém. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, avareza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais eu vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está apresentado para nós as obras essas obras da carne é característica do ser humano não regenerado, porque o ser humano regenerado, que nasceu de novo, ele adquire uma nova natureza. E essa natureza não é de baixo, essa natureza é de cima. Porque nascer de novo também significa nascer do alto, é adquirir o caráter de Cristo na sua vida. Deixa eu dizer algo, irmão, a verdadeira conversão proporciona mudança de vida. A verdadeira conversão proporciona mudança de caráter. Quem verdadeiramente se converteu, quem verdadeiramente foi salvo, nunca mais permanecerá sendo a mesma pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no processo de santificação, a gente tem que se afastar de tudo isso, porque essas práticas não evidenciam o homem regenerado, evidencia o homem caído, cativeiro do pecado. E deixa eu esclarecer algo. Eu falei de santificação no passado. Então, santificação no passado, porque aprenda algo, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Como assim, pregador? Diga justificação. Diga justificação. Eu fui salvo da culpa do pecado. Ele me justificou na cruz do Calvário. Então, a justificação me salva da culpa do pecado.
A santificação me livra do domínio do pecado. Quem aceitou a Cristo e é nova criatura não está mais debaixo do cativeiro do pecado. Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, no processo de santificação, eu evidencio: o pecado não mais me domina, o pecado não mais me escraviza, eu não vivo mais a vida na carne, agora eu vivo a vida baseada no Espírito Santo de Deus. Então, deixa eu repetir. Então, enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não arrebatar a igreja, a ordem continua. Que ordem, pregador? Santidade. 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 Cada dia, se eu sou verdadeiro crente, eu busco a santidade. E deixa eu explicar um pouco melhor. Irmão, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu faço, afeta a minha santidade. Eu vou repetir isso aqui. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu faço, afeta a minha santidade. De modo que, se eu quero permanecer em santidade, cuidado com o que eu vejo, cuidado com o que eu ouço, cuidado com o que eu falo, cuidado com o que eu faço, porque dependendo dessas coisas, pode afetar a minha santidade, pode afetar o meu relacionamento com Deus. Porque o que eu vejo estimula a minha imaginação. Olha para cá. O que eu ouço estimula a mim imaginar. O que eu falo estimula a mim imaginar. Então tudo isso vai atrapalhar, se eu não tiver cuidado, no meu processo de se separar do pecado e de me aproximar da presença de Deus. Como Paulo diz, vamos lá ler Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Os irmãos estão me entendendo? Filipenses 4, versículo de número 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso. Se eu não praticar isso, isso vai atrapalhar o meu processo de santidade. Cuidado com o que eu vejo, cuidado com o que eu ouço, cuidado com o que eu falo, cuidado onde eu vou, porque se eu não tomar cuidado, isso vai atrapalhar no meu processo de santificação. Agora vamos falar acerca da santidade futura. Diga santidade futura. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir dos 52 até os 54. Alguém pode ler para mim?
Amém. Só para os irmãos entenderem, eu quero ser didático, eu quero que os irmãos aprendam. Passado, justificação. Presente, santificação. E futuro, glorificação. Porque olha para cá, na justificação, eu sou salvo da culpa do pecado. Na santificação, eu sou salvo do domínio do pecado. Mas a glorificação, quando Cristo arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e levados até Ele nos ares. Então, pelo arrebatamento se dará a glorificação da igreja. Nós teremos os nossos corpos transformados. E quando o corpo for transformado e for glorificado, aí vai acontecer o terceiro estágio. Nós seremos salvos da presença do pecado, porque no corpo glorificado, o pecado não fará mais parte da nossa constituição. Então, na glorificação, o pecado não vai estar mais em nós. Hoje, a gente tem ainda o DNA do pecado, mas não o domínio do pecado. Mas a glorificação, todo o pecado será isento no nosso corpo. A partir daí, então, teremos um corpo de glória e habitaremos para sempre na presença de Deus. Salvo da culpa, salvo do domínio e salvo da presença do pecado. Irmão, e a maior promessa da igreja ainda é essa: Ele voltará. Ele arrebatará a igreja. E quando Ele arrebatar a igreja, irmão, pecado, doença, cansaço, fadiga, tudo isso vai ficar, porque nós receberemos um corpo de glória e seremos semelhante ao que Ele é. Agora eu quero falar a respeito dos meios de santificação. Como é que eu faço para me santificar? Primeiro, a santificação, eu sei que isso é um tema que vai ser tratado em outra terça, mas eu quero falar de forma bem resumida. A santificação tem a participação divina e a participação humana. De modo que, na participação divina, eu quero falar primeiro, somos santificados pela palavra. Então, o primeiro instrumento de santificação é a palavra de João 17, versículo 17 até o 19. João 17, 17 ao 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o primeiro instrumento para se santificar é a ver, e a verdade faz referência à palavra de... Por quê, irmão? Porque a palavra é que vai me apresentar o padrão moral de Deus. Então, tudo que eu sei que Deus aprova ou desaprova, aceita ou não aceita, está na sua palavra. Então, se eu quiser seguir um padrão de santidade agradável a Deus, eu vou descobrir esse padrão de santidade pela instrumentalidade da palavra. Então, se a gente quer ser cada vez mais santos, precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus.
Porque se a gente não tiver relacionamento com a palavra, a gente vai errar em lugares que Deus gostaria que a gente não errasse. Porque a Bíblia é a revelação suprema. É a Bíblia que me fala como eu devo andar, como eu devo agir. É a Bíblia que é o manual de conduta, o manual de vida do crente. Então, primeiro, pela palavra. Segundo, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Somos santificados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13 e versículo 12. Quem achou pode se colocar em pé e ler. Hebreus 13, 12. Pode ir, Samuel. Hebreus 13, 12. Cristo padeceu para santificar. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele precisou derramar o seu sangue para remir e santificar as nossas vidas. Terceiro, somos santificados pela Trindade. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5, 23, um texto muito conhecido. 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Eu gosto desse texto, porque esse texto aqui é muito rico. E o mesmo Deus de paz vos santifique em o que, igreja? Corpo, alma e espírito. Então Deus é um Deus que quer ninguém pela metade. Com Deus é completo. É corpo, é alma e é esse. O corpo é a parte material. A alma é a sede da emoção e da vontade. O espírito é a parte que eu me relaciono com Deus. Porque é o Espírito de Deus que se relaciona com o espírito do homem. Os gregos acreditavam, na época de Jesus, que só a alma era boa. Eles acreditavam que não importava o que você fazia com o corpo, que o importante era a alma. Só que isso é uma ideia herética. Deus quer corpo, Deus quer alma, quer espírito, Ele quer a gente por completo. Então, a santificação, ela envolve o homem completamente. Santidade no corpo, santidade na alma e santidade no espírito. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Nós estamos falando da santificados pela Trindade. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Onde houver confissão, onde houver arrependimento,
Cristo perdoa, Cristo purifica de todo o pecado. Então não tem pecado grande que Deus não possa perdoar. Se a pessoa se arrependeu, reconheceu que é pecadora, reconheceu que precisa de Cristo e depositar a sua fé nele, o sangue derramado a purifica de todo o pecado. 1 Tessalonicenses 2,13, eu vou ler isso aqui. 2,13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 2 Tessalonicenses 2,13. Que diz assim. Acho que eu notei errado. Deixa eu ver se é Timóteo. Acho que é Timóteo. Ao vivo é assim mesmo, viu, irmão? Bom, acho que eu errei a referência, mas vamos lá para a santificação com relação ao ser humano, para a gente acabar. Primeiro, na parte humana, qual é a responsabilidade do ser humano se ele quer se santificar? Separação do pecado. Então, na participação humana e na minha responsabilidade no processo de santificação, eu tenho que me separar do pecado. É o conselho bíblico: foge da aparência do mal. É o conselho de Paulo a Timóteo: foge dos desejos da tua mocidade. E, irmão, deixa eu falar algo. Pecado a gente só vence fugindo. Porque se alguém acha que é espiritual, não, eu aguento. Não, eu posso. Não. Pecado a gente só vence fugindo dele. Tem prova, dificuldade, luta na vida que a gente vai ter que enfrentar. Agora, pecado, a gente foge. Pecado, a gente corre. A gente foge da aparência do mal. Eu posso ilustrar isso muito simplesmente. Davi não foi para a guerra. Dormiu, acordou e foi para o terraço. Quando ele está no terraço, ele vê Batseba tomando. Billy Graham disse algo incrível: o primeiro olhar é inevitável, mas o segundo é opcional. O primeiro olhar é inevitável, o segundo olhar é opcional. Se Davi tivesse olhado e fugido, não tinha pé? Me ajuda, não tinha pé? Mas ele olhou e contemplou e analisou e não aguentou. Porque o homem, segundo o coração mas quis brincar com o pecado. Olhou, analisou, contemplou, aí começa aqui. Aí vem para aqui. Aí quando vem para aqui já quer fazer. Se ele fugisse, não tinha pecado. Mas permaneceu, quis brincar, aí caiu, irmão. Porque pecado a gente foge. Porque ninguém é espiritual para dizer que pode vencer. Não, irmão. Foge. Se a gente fugir, se separar do pecado e correr para Deus, Ele garante vitória.
separação do pecado. Essa é a nossa responsabilidade no processo da santificação. Segundo, consagração, dedicação a Deus. Aí eu vou citar um texto que eu amo. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu amo esse texto. Paulo em Romanos 6 diz: vocês entregavam o corpo de vocês para as práticas de pecado, mas agora, conhecendo a Cristo, entregai o seu corpo para a adoração a Deus. Eu vou terminar agora. A carta aos Romanos, ela vai tratar de duas coisas: doutrina e ética. Do capítulo 1 a 11, Paulo fala de doutrina. Do capítulo 12 a 16, ele vai falar de ética, de prática cristã. Olha para cá. No capítulo 1 a 11, ele vai falar do que Deus fez por nós através de Cristo. Deus fez por nós através de... Então, Paulo fala de doutrina. Só que a partir do capítulo 12, ele vai falar da prática cristã. Aí eu pergunto: Cristo entregou o seu corpo para salvar a nós, sim ou não? Sim ou não? Então já, Paulo está dizendo, então já que ele entregou o seu corpo para salvar a nós, entregue o seu corpo para adorar a ele. Vou explicar melhor. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto, era um animal que morria. Só que no Novo, o sacrifício é vivo, é santo, é agradável a Deus. O sacrifício é a minha vida. E deixa eu dizer algo: culto, quando eu falo culto, eu não estou resumindo. Culto não fala, resumidamente, do período que a gente está na igreja. Estar na igreja é participar de um momento de culto comunitário. Só que a vida do cristão, ela é um culto. Em casa eu estou em culto, no trabalho eu estou em culto, na escola eu estou em culto. Onde eu estiver, a minha vida é para cultuar e para louvar a Deus. Porque se alguém achar que culto só se refere ao momento na igreja, essa ideia é muito limitada. Paulo diz: apresente o corpo de vocês para adorar, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, recapitulando, eu já acabo. Nossa responsabilidade no processo de santificação é se separar do pecado e se consagrar a Deus. Todo crente salvo em Cristo tem essa responsabilidade, se separa do pecado e se consagra para Deus. E eu termino agora. Qual é o propósito da santificação? Eu vou fazer a leitura e termino a minha participação aqui essa noite. Ouça com atenção. O propósito da santificação: separação do pecado para Deus. Eu me separo do pecado para Deus. Sugere a santificação do corpo, da alma e espírito, e é indispensável para um viver vitorioso e agradável a Deus. Deve ser buscada constantemente, pois só a santificação
corrige as imperfeições do pecado e leva o homem a participar da própria natureza de Deus. Então, basicamente, no processo da santificação, eu me afasto do pecado. E através desse processo, eu me torno cada vez mais parecido com Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de... Então, Cristo é o alvo. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, irmão, o alvo é Cristo. É Ele que salva, é Ele que limpa, é Ele que purifica, é Ele que permite a nossa santificação. Fica de pé. Deus está na casa, irmão. Culto de doutrina também tem língua, também tem mistério, também tem presença, porque é palavra pregada e papai falando na casa. Glória a Deus. Recapitulando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero orar pela sua vida e que eu tenho certeza que no decorrer da semana o Espírito Santo falará melhor a cada coração e te dará esclarecimento para compreender e aplicar a verdade de Deus. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, neste momento, ouvimos a Tua Santa Palavra a respeito da santificação. Pai, esse tema tão importante, esse tema que caracteriza o caráter da sua igreja. Pai, que Teu Espírito Santo possa agir em cada mente, em cada coração, trazendo esclarecimento da Tua Palavra. Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, permitindo que o Teu Espírito, que a Tua Palavra aperfeiçoe a nossa vida. Pai, nos ajuda a ser melhor a cada dia. Pai, nos ajuda que a nossa vida seja para a Tua glória. Fortalece, dá sabedoria, dá graça, e quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façamos tudo para a Tua glória. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.